E vem conferir a crítica com spoiler de Guardiões da Galáxia Volume 3. E chegou nos cinemas o final da trilogia de Guardiões da Galáxia Volume 3. E se você caiu aqui de paraquedas, saiba que aqui é a crítica com spoiler do filme. Então se você não viu, aqui eu vou destrinchar e falar tudo o que eu achei sobre o filme com spoilers. Mas se quiser saber a minha opinião e minha nota pro filme, saiba que ontem eu lancei um vídeo que era assim a crítica sem spoilers, onde eu falo tecnicamente, mas não me aprofundo em pontos da história e da trama do filme para não estragar a experiência de ninguém. Aqui eu vou aprofundar mais nos pontos que eu falei lá, só que colocando os spoilers. Eu já começo falando sobre um ponto que eu falei como negativo do filme. Eu adorei o filme, mas eu falei que alguns pontos negativos estavam presentes. E um deles está desde o começo. Um que na verdade eu queria ter visto mais e um que eu achei até um pouco negativo sim, mas acho que pode melhorar em futuros filmes, que seria o Adam Warlock. Porque é o seguinte, o filme começa mostrando um flashback do Rocket Raccoon, mostrando ele filhotinho, sendo pego e começando os experimentos. Logo depois disso, já mostra ele mais velho, essa versão que a gente conhece hoje em dia. E aí começa uma sequência dele ouvindo música e uma sequência, um plano inicial muito bem feito, muito bem construído do James Gunn, onde ele mostra ele naquela sociedade que está presente desde o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que é focado mais no Drax e na Mantis, onde eles vão tentar pegar o Kevin Bacon para dar de presente pro Peter Quill, e a partir dali eles mostram um pouco mais dessa sociedade. E é uma sequência muito boa por vários motivos. A parte como ele vai apresentando o lugar, o cenário, a parte de ter pouco CGI e focar bastante numa construção, faz com que tudo fique mais real e mais vivo. Crie realmente uma sensação de comunidade. E que você que está vendo o filme faça parte daquilo. Ao mesmo tempo que mostra bem, perfeitamente qual é a situação de cada um dos guardiões que está ali. Desde a Nebula, que mostra ela muito mais presente e viva naquela sociedade, já como uma certa líder, cuidando de tudo que acontece ali, todos os problemas. O Groot também já é presente, mostrando como ele também é muito importante. E o Peter Quill, até chegar no Peter Quill, que mostra que ele tá desesperado pela saudade da Gamora. Só que nessa sequência, quando termina a sequência, aparece o problema inicial, que seria o Adam Warlock. Quando ele aparece, tem uma sequência de luta com ele já se mostra muito poderoso em relação aos Guardiões. Isso é normal. Pra quem lê os quadrinhos e conhece o Adam, sabe a força de poder que esse personagem tem, sabe o nível de poder que ele tem e que tem pra crescer. E na sequência inicial, tem uma sequência de ação boa, bem feita, bem coreografada. Interessante como o James Gunn tem controle da sua câmera e como ele consegue fazer com que todos os Guardiões tem uma participação muito interessante na luta, mostrando como todos têm uma certa importância naquela sequência inicial. Isso é muito bom e é muito difícil de se fazer, porque são estilos de luta diferentes e isso poderia não ficar tão interessante em tela, mas ele consegue manter um bom equilíbrio. O problema do Adam não é ele lutando, nem visualmente. Eu gostei do visual dele, acho que funcionou em tela, e eu acho que o ator, ele é bom. Não mostrou tanto nesse filme, porque ele não tem tanto espaço para mostrar a sua atuação, mas em outros projetos, você sabe que eu sei que ele é um ator bom. O problema do Adam é o seguinte, ele é um personagem muito poderoso, como eu falei. Então o roteiro tinha um problema muito grande com esse personagem em mãos, que seria, o que fazer com ele? Como trabalhar ele dentro desse roteiro? Porque, se você coloca ele para fazer parte das aventuras dos Guardiões, se você coloca ele para fazer parte dos confrontos, as lutas iriam acabar muito rápido. Ele teria uma facilidade muito grande para acabar com os problemas. E com certeza, com ele lutando, os Guardiões como um todo não teria uma participação, não teria essa ideia de família e união que o James Gunn queria colocar. Dessa forma, o Adam Warlock no filme, ele acabou gerando um problema pra mim, que seria, eu esperava bastante do personagem, queria ver o que o James Gunn ia trabalhar com ele, e ele acabou sendo mais um alívio cômico, um personagem que serve como alívio cômico, que obviamente vai ser importante, ele é importante pra expandir o universo Marvel como um todo, mas quando você vai ver o personagem, eu senti um pouco de falta de usarem mais ele no roteiro, explorarem mais ele, dar mais desenvolvimento, até pra quando ele aparecer de novo a gente querer ver mais ele. Eu quero ver mais o Adam, porque eu conheço os quadrinhos, mas se eu visse só ele nesse filme, eu não ia ficar com vontade de ver ele em outros filmes, não ia ficar empolgado pra ver outros filmes só pra ver o personagem, é que eu conheço nos quadrinhos, e esse é um primeiro problema do filme. Se por um lado esse começo é muito bom, pra já apresentar como vai ser a dinâmica do filme, mostrar como que vai ser a ideia do Rocket, mostrar mais do passado dele, e já mostrar bastante a união dos Guardiões com uma boa sequência inicial, por outro, o Adam foi a primeira decepção. E como eu falei, não foi só o Adam que eu acho que deveria ter tido mais espaço. Pra mim, o Kraglin e também o Cosmo, o cachorro Cosmo, deveria ter tido mais espaço no filme. Seu personagem estava muito presente na divulgação do filme. Eles têm uma importância no terceiro ato do longa. Mas quando você vê o filme como um todo, você vê que eles deveriam ter mais participação, deveriam ter tido mais espaço. Até porque no final do filme, que eu vou chegar nas cenas pós-créditos, os dois vão entrar pro Guardiões da Galáxia. Então, eles tendo mais participação, mais presente no filme, a gente ia criar uma ligação maior, para quando chegasse na cena pós-créditos, a gente visse que eles estavam presentes no grupo,
a gente vai falar, que legal, eu quero ver mais sobre esses personagens. Mas o filme trabalhou tão pouco eles, e eu também entendo, lado, já são muitos guardiões, mas deviam ter mais espaço pra gente realmente sentir mais eles. E quando eu soubesse que eles estavam na equipe, a gente se sentir mais empolgado pra ver um próximo filme. Assim como eu falei do Adam Warlock. Quando você vê esse filme, ele é um personagem legal, assim como o Cosmo é um personagem legal, assim como o Craig é um personagem legal. Mas quando você não tem tanta ligação com eles, quando chegar na cena pós-crédito, que você ficar empolgado com a nova equipe, você não fica tão empolgado, exatamente porque você não cria uma ligação tão forte com ele. Claro, é mais fácil você criar uma ligação com o Cosmo porque ele é um cachorro, e cachorro a gente cria uma ligação mais fácil. Então esse é outro ponto que eu esperava um pouco mais. Inclusive até dessa sociedade que eles apresentam naquele lugar, desde o especial de Natal, eu esperava também que fosse um pouco melhor trabalhado, pra gente também criar uma ligação maior com o senso de comunidade. A partir daí, o Rocket ele é atingido e a gente vai começar a desenvolver o filme através de flashback do Rocket e também os Guardiões, a aventura dos Guardiões. E assim como eu fiz na minha crítica, eu vou dividir em duas partes aqui, vai entrar na parte de spoiler, e a partir daí falar um pouco de cada núcleo. Começar falando um pouco sobre os flashbacks do Rocket. Eu achei perfeito, como eu falei na minha crítica, é uma sequência perfeita em todos os sentidos. A parte da direção, como o James Gunn consegue, na sua direção, trabalhar algo sutil, bonito, bem feito, uma história bem contada e ao mesmo tempo dramática e pesada. Nesse ponto a gente é introduzido ao Alto Inquisitor, que ele é o grande vilão desse filme. E ele é um vilão muito interessante. Ele é um vilão com camadas, ele é um vilão profundo, e eu já coloco ele como um dos grandes vilões da Marvel. Porque a Marvel não tem grandes vilões, ele tem vilões que são grandes e marcantes, como Thanos, como Loki, mas não tem nenhum vilão. E a maioria acaba virando herói no final, ou acaba virando um anti-herói. Aqui, o Alto Inquisitor, do primeiro ao seu último minuto de vida, acaba sendo um personagem odiável, um personagem que você não consegue gostar. E quando ele tá em tela, você consegue sentir essa raiva que a gente tem dele. Porque ele passa a sensação de raiva, de angústia, só de ouvir o nome dele. Até porque ele mexe com o Rocket, que é um personagem que a gente gosta muito. A partir daí a gente é apresentado também a Layla, ao Chão, né? Aí também ao Dentes, que seriam os amigos do Rocket ali, da sua infância, até ele fugir desse lugar que ele tá preso. A partir daí a gente aprende um pouco mais sobre o lugar. E a gente tem uma sequência bem interessante nesse ponto, onde você mostra a habilidade do James Gunn em questão de conduzir sua história. Porque ele consegue, de novo, criar uma sensação de apreensão e medo e dor e uma parte de família muito interessante aqui. O mensagem, no fim das contas, a escala pode aumentar de Guardiões da Galáxia, mas James Gunn sempre vai trabalhar muito bem a ideia de família. E é isso que ele trabalha aqui. A ideia de como ele constrói e dá uma origem pro nome do Rocket, a ideia de como ele constrói em poucos minutos uma relação forte entre esses 4 amigos que você também sente bastante, a ideia de como a gente conhece um pouco mais do Rocket, a ideia de como ele cria a parte de tensão, humor, fofura, tudo que você imagina nesse flashback, muito bem feito, com um vilão que realmente é aterrorizante. E olha só, ele é tão bem feito, a prova de que o James Gunn soube trabalhar muito bem através da direção, do roteiro, de como construir o personagem em tela, foi tão bem feita, que nesse momento o Alto Inquisitor nem tem poder ainda, ele nem tem superpoderes, você nem sabe, ele é só um humano realmente, e mesmo assim, ele consegue passar mais medo que quando ele tem poder, pra mostrar como a direção é bem feita, como a história é bem conduzida. E aí, já seguindo a história do Rocket, já conhecendo um pouco mais dele, mas mostrando como ele foi até mudando a sua personalidade ao longo do tempo. E no fim do filme, no fim do flashback do Rocket, ele tenta fugir e aí entra outro spoiler do filme, acabam matando todos os amigos dele, a Layla, o Chão e também o Dentes. Nessa sequência ela é muito interessante por quê? Porque quem tá assistindo o filme sente que o Rocket não vai morrer. Porque sabe que ele não vai morrer porque ele tá no flashback dele, a gente conhece o personagem. Mas essa sequência é muito interessante porque você entende mais sobre o vilão, você entende mais sobre a morte deles e como ele sente a morte. Numa sequência que, se outro diretor tivesse trabalhado, poderia até virar uma cena um pouco brega, mas da forma como ele fez, foi uma cena interessantíssima. E de novo, você até imagina as coisas que vão acontecer, mas é tão bem feito, tão apreensivo e consegue te prender. Mais um show de direção do James Gunn nessa parte. Na parte até no jogo de luzes, como ele consegue fazer uma brincadeira com a parte que eles estão presos, bem mais escura do que quando ele tá fora daquele lugar, daquele cativeiro que ele tá, que é algo bem mais claro, onde ele vê o céu e sonha em ver o céu, o Rocket. Então nessa parte, a direção brilha muito no flashback. Sem contar que, como eu falei na minha crítica, aqui entram algumas discussões interessantes sobre abuso de animais, uso de animais para criar produtos. É uma coisa super interessante, uma coisa super importante, um assunto super importante, que é super atual e que, infelizmente, vai ficar sendo atual por muito tempo, porque ainda usam muito animais para fazer produtos de beleza e outros produtos também, produtos químicos de modo geral. E a sequência termina dessa forma, os amigos dele morrem e ele acaba fugindo. Uma sequência até que boa,
a fuga dele, que cria uma carga dramática grande. E aí a gente aí de novo volta pro começo do filme e vai pra parte dos Guardiões, que foi uma parte que eu já falo que foi pior do que a parte do Rocket. Quando eu coloco até uma perfeição na parte do Rocket, com quase nenhum defeito, a parte dos Guardiões eu já coloco. A parte como eles se repetem algumas piadas nessa parte, acaba incomodando um pouco, porque a Gamora entra no grupo. E quando a Gamora entra no grupo, a gente é apresentado a ela e também aos outros saqueadores. E essa é uma coisa interessante pra quem tava esperando. Os Guardiões originais voltam aqui, porque eles foram apresentados no Guardiões da Galáxia Volume 2 e eles voltam, desde o Stallone até todo o grupo dele, com personagens que quem gosta dos Guardiões nos quadrinhos vai conseguir reconhecer vários ali. É interessante, mas aí cria um problema também no filme que eu queria ter visto mais. Eles apresentam os saqueadores, prometem que eles têm uma vínculo grande com a Gamora, e no final do filme, ou durante o filme inteiro, eles quase não aparecem mais. Foi uma coisa que eu acho que foi... não foi tão bem utilizado assim. E aí tem uma sequência onde eles vão atrás dos dados do Rocket, eles invadem um organismo vivo. Tem uma sequência de ação que ela é boa, não é tão marcante, mas é boa. Eu acho que essa sequência, de modo geral, é aquela sequência que ela é boa a primeira vez que você vê, mas eu acho que se eu assistir o filme pela segunda vez, é uma sequência que eu ia olhar e falar, poderia passar um pouco mais rápido, porque ela é legal, é divertida, mas ela não é, ela parece até algo que não é tão... Ela é boa, ela é bem feita, é mais uma fuga da prisão, assim como tem no primeiro filme, com momentos até interessantes, legais, engraçados, o humor funciona, o carisma dos personagens funcionam, mas é aquela sequência onde você sente que poderiam, que uma segunda vez talvez não flua tão bem como poderia. Eu não queria falar isso na crítica sem spoiler, porque também seria um spoiler sobre coisas que acontecem aqui. Porque nesse momento que a gente aprende um pouco mais sobre os poderes da Mantis, que a gente conhecia muito por cima, a gente vê o Drax em ação, é legal ver alguns personagens que aparecem, essa parte, e também a gente volta com o Adam Warlock mais um momento, e aí entra outra coisa. O Adam Warlock, ele é introduzido a um outro personagem que vai ser importante pro filme, que vai ser meio que o pet dele ao longo do filme, e ao mesmo tempo, de novo, mostra a característica que eu não gostei tanto do personagem, ele ser mais bobo do que realmente proativo como eu queria. A partir daí eles vão pra até conhecendo um pouco mais da outra cidade, até chegar no final do filme, onde eles realmente chegam no Auto-Inquisitor, e a gente descobre que ele tá com seus poderes, ele tá na sua forma máxima, e tem uma luta final, onde eles conseguem salvar o Rocket, e aí entra um ponto que eu falei na minha crítica e que eu volto aqui, porque depois da luta do Auto-Inquisitor é um momento que a gente não sabe onde o Rock vai morrer ou não, e é uma cena interessante, porque ela é bem feita, ela é emocionante, é de embargar realmente a voz, é de encher os olhos de lágrima, a despedida dele com a Layla e com os outros personagens, e a quase morte dele é muito interessante, mas aí começa o problema do filme de talvez não ter uma consequência, porque quando ele não morre, a consequência faz com que o filme tenha mais peso, e nesse ponto você sente um pouco, eu não queria que o Rocket morresse de forma nenhuma, eu achei legal que ele continuou vivo, mas aí quando o filme continua, a gente é apresentado as novas criaturas que tem, mais humanoide, que vai ser do novo mundo, e aí até chegar no final do filme, onde realmente o Peter Quill quase morre, aí é que eu acho que faltou um pouco de coragem. O Peter Quill poderia ter morrido no final do filme, seria mais interessante. Foi legal a despedida, foi legal ver como o James Gunn trabalhou tudo aquilo, mas quando você para ver, faltou uma morte realmente para dar aquele impacto final. Eu acho que a morte do Peter Quill ali seria interessante. Ele salvou a família dos Guardiões, salvou a família dele, que tá desde o começo, e a partir daí ele morrer seria algo de passagem. E pra mim seria interessante até a morte desse personagem como um todo, como o fim da trilogia começou com ele e fechou com ele. Seria interessante, mas eles resolveram não matar. Essa falta um pouco de arriscar nesse ponto, eu senti um pouco de falta aí. Nesse ponto tem bons momentos de ação, vale falar nesse terceiro ato, tem momentos que eu acho que o roteiro facilitou um pouco para algumas coisas, mas também são interessantes. E como eu falei, essa parte, o roteiro, ele erra um pouco nessa parte de... Tem alguns momentos que não são tão impactantes como poderia. Nessa parte final, momentos de ação são legal, mas eles são bem feitos, são bem filmados, mas como eu falei, tem alguns núcleos, alguns arcos que são apresentados, não são tão bem aprofundados como deveria, então pra mim acaba tendo esse problema. Mas esse é o filme do Guardiões da Galáxia Volume 3, onde no fim, cada um resolve se dividir pro seu canto. Não tem uma grande morte, mas aí, os Guardiões vão seguir com o Rocket como líder, a Gamora vai seguir como líder daquela sociedade que eles deixaram ali, e a Mantis vai seguir o seu caminho, e o Peter vai pra Terra, e aí assim termina um filme. Um filme excelente no ponto de como trabalhar a parte técnica, na parte de como trabalha roteiro, na parte de como trabalha a trilha sonora, que é muito presente no filme, como os outros dois, e que conduz a história em vários momentos. Então é um filme perfeito. E agora que eu falei, é quase perfeito, né? Ele tem problemas que me incomodam, por isso que eu dei 9 de 10 pra ele, não dei 10, porque tem algumas coisas que me incomodam e que poderiam, obviamente, ser melhor trabalhadas de uma forma até mais fácil. Ainda mais com a habilidade do James Gunn de trabalhar grandes equipes, o Adam Warlock e outros personagens, e até alguns pontos de roteiro que dá uma facilitada pro filme funcionar. Eu acho que o James
James Gunn conseguiria trabalhar isso de modo melhor, né? E também pra fechar, agora eu vou falar sobre as cenas pós-créditos. E eu vou começar falando sobre a segunda cena, onde mostra o Peter Quill na casa do seu avô, onde ele fala que alguma pessoa que não aparece em cena tá dando trabalho e que também faz parte da família deles. É um parente do avô dele, não fala muito bem qual que é o parente exato, mas fala que é um parente dele. E aí depois que ele fala que pode ajudar ele pra ajudar a fazer as coisas da casa, termina falando o Star-Lord irá retornar. E isso é uma coisa super interessante, porque não fala Peter Quill irá retornar, fala o Star-Lord, o Senhor das Estrelas, irá retornar. Então eu acredito que esse personagem, que não é mostrado, será alguém que será treinado pelo Peter Quill para futuramente virar o Star-Lord no cinema. E a primeira cena, que é mais impactante, é o que a gente conhece a nova equipe dos Guardiões da Galáxia. Nova equipe que é composta por Groot, Rocket, Craggy, Cosmo, Adam Warlock e também a Phyla-Vell, que é apresentada no final do filme, no terceiro ato, e que volta aqui para a equipe porque todas aquelas criaturas meio humanoides são colocadas dentro da sociedade da Nebula, e aqui você consegue ver que a Phyla-Vell acaba entrando pros Guardiões da Galáxia. Aqui ela tá no formato criança, e provavelmente ela vai crescer, e aí vai virar a Phyla-Vell dos quadrinhos, que na saga Aniquilação ela é mais presente. Inclusive é super interessante, porque nessa saga nesse filme já tratam o Drax como pai, e na saga Aniquilação tem uma coisa entre a Phyla-Vell, a filha do Drax e o Drax, que pode ser super interessante. E aí termina com eles ouvindo uma música que fez sucesso ao longo dos filmes do Guardiões da Galáxia, e termina a cena. No fim, Guardiões da Galáxia é um excelente encerramento para a franquia Guardiões, na parte de ser um filme bom de origem pro Rocket, um filme muito bom de aventura pros Guardiões, e ao mesmo tempo consegue introduzir novos elementos pro universo Marvel, expandir o universo cósmico da Marvel. Então é um filme excelente. É aquele filme que eu sentia falta de sair do cinema em relação à Marvel. Ultimamente eu tava saindo triste com alguns filmes ou desmotivado. Esse é aquele filme que você sai feliz, como a Marvel já não fazia há muito tempo. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Guardiões da Galáxia Volume 3? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.